Olá, tudo bom? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Então nós vamos abordar hoje um tema assim pesado, sabe? É difícil assim de abordar, de explanar, porque há muitos pontos de vistas diferentes dentro da teologia, há pensamentos contrários e a favor, devido ao que? A manifestação do Espírito Santo, que são o quê? Os dons espirituais. E nós sabemos que há dois lados nessa questão aí. Os que creem nos dons espirituais, que são os pentecostais, os neopentecostais, então em suas igrejas nós sabemos que os dons se manifestam livremente, né? Até o próprio apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, né, que ele fala sobre os dons e repreensão também, né? Ele diz que não podemos impedir, repreender que esses dons se manifestem na igreja. Outros acreditam que cessou, só foi naquela época, que não existe mais. Então é disso que nós vamos falar aqui e falar um pouco também da cidade de Coríntios, como era essa cidade naquela época, né? A sua cultura, como as pessoas agiam, como o apóstolo Paulo pregou o evangelho lá, tá bom? Então vem comigo, vamos falar sobre esse assunto aí nebuloso, não é fácil não, tá bom? Obrigado, vem comigo. Deus é o Deus dentro desta casa hoje. E eu passarei uma vitória nos quatro cantos da igreja. Começarei a manifestar a minha glória. Eu decidi selecionar homens e mulheres hoje, porque está próxima a minha volta. Hoje eu marco a história de muito aqui na regional. Eu sei que tem muitos pastores que têm orientado, né, nas plataformas aí do YouTube, Face, Instagram e Twitter, que não convém, de fato, não convém você ficar falando mal da igreja do Senhor Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui para angariar pessoas, ganhar pessoas para o reino de Deus e não afastá-las. Então, se nós viemos aqui falar mal do Evangelho de Cristo, falar mal dos nossos irmãos, né, nós estamos sendo contra o Evangelho e não a favor. Mas a ideia não é essa. A ideia é mostrar os dois lados, para que aqueles que não creiam na manifestação dos dons não critiquem. Você não precisa beber dessa água, tá certo? Lembra de Pedro? Pedro foi criado no judaísmo desde pequenininho, sabe? Foi orientado a não comer determinadas carnes, né? Ele cresceu nessa cultura. E quando veio Jesus Cristo, veio o Evangelho, e outras culturas, outros povos, os ímpios, comiam tudo aquilo que ele foi orientado a não comer. Então ele rejeitava essas pessoas, deixava essas pessoas de lado, não aceitavam. E Cristo teve que, né? O Espírito Santo teve que agir, mostrar para ele vários, né? Assim, um lençol que desceu do alto, mostrando esses animais, alguns animais, e mandando que ele pegasse e comesse. Isso de uma forma espiritual, lógico. E aí ele também rejeitou. Aí o Espírito Santo falou para ele: não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Você entende? Então o Espírito Santo estava mostrando para ele que aquelas pessoas não tinham os hábitos, os costumes, eles poderiam comer o alimento que quisessem. Sabe que eles foram resgatados pelo Senhor, vivificados pelo Senhor, eram pessoas puras, onde o Espírito Santo de Deus habitava, e não podiam rejeitá-los. Então, é a mesma coisa, os dons espirituais que está na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu para nós em uma das cartas. Eram duas, outros falam que eram três, mas nós temos no canal bíblico que são duas cartas. Então ele mostra de forma clara que os dons existem sim. Tudo bem se você acessar
sionista não crê, acha que acabou, cessou. Amém. Mas e os que creem? Como é que fica essa situação? E depois outra, irmão. Isso aqui não impede a salvação de ninguém. Crê ou não crê nos dons. A única diferença é que aqueles que creem são mais alegres. Aqueles que creem, Deus dá ferramentas para eles para que seja útil à obra do Senhor. Você que não crê, você está perdendo. Tá? Então é disso que nós estamos abordando aqui. Mas eu quero falar agora da igreja de Corinto. Amém? Vamos falar da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, onde estava inserido a igreja do Senhor. Num período 176 anos antes de Cristo, ela foi destruída pelos romanos, pelo Império Romano. Invadiram lá a antiga Grécia, que era a Grécia antiga, né, dos gregos, eles destruíram. Ficou um século lá parado, destruído parcialmente. Aí os romanos resolveram restaurar a cidade. Era por volta de uns 46 anos, 50 anos antes de Cristo, restaurar a cidade. Foi quando o apóstolo Paulo, né, o evangelho sendo anunciado por todos os cantos, o apóstolo Paulo foi para lá. Tinha por volta de 500 mil habitantes, uma cidade muito grande, portuária, uma cidade próspera mesmo. Só que tinha alguns probleminhas lá. Tinha uma tal de, eu até notei aqui, tinha uma tal de Afrodite, que eles tinham por volta de 1000 mulheres prostitutas, que eles faziam o tal do culto da fertilidade. Você entendeu? Então eles faziam aquela orgia dentro do templo lá de Afrodite, na cidade de Coríntios, e era um bacanal terrível. Era a cultura deles. Fertilidade em prol dos deuses lá, deusa Diana, que fazia prosperar as plantas, fertilidade também da mulher, enfim. Eles se prostituíam isso em adoração, essa tal da Diana aí. Você entendeu? Era a cultura dos coríntios. Eles, o incesto, que era transar irmão com irmã, pai com filho, para eles entendiam que era tolerável, era normal isso lá. Então todas essas coisas que aconteciam dentro do templo lá, de Afrodite, né? Era normal. Então você imagina só. Aí chega o apóstolo Paulo. Outra coisa, diz que a cidade era muito grande e tinha diversos tipos de pessoas, de várias nações, de vários países, de línguas diferentes. Essas eram as pessoas que habitavam lá, onde Paulo foi pregar o evangelho. Ele ficou lá 1 ano e meio, 18 meses, e formou a igreja de Corinto, com todas essas pessoas lá, com toda essa cultura. E aí você imagina, ele saiu, depois que ele formou a igreja, 1 ano e meio, vocês concordam que é um tempo muito curto? Para quem evangeliza, para quem sabe disso, que é um período muito curto. Quando você forma uma igreja, você coloca as pessoas, não dá para saber quantas pessoas tinham lá nessa igreja. Mas é tudo neófito, pessoas novas que estão conhecendo ainda o Evangelho, a palavra de Deus. Nós não tinha a Bíblia, não tinha o canão bíblico. Era o apóstolo Paulo que instruía através do Espírito Santo essas pessoas. Então você imagina, eles tinham toda essa cultura romana, meio que helênica também. Aí vem Paulo pregar Jesus Cristo, que salva, que liberta, que cura, que transforma. Ficou lá 1 ano e meio, né, doutrinando aquelas pessoas. E mesmo assim, contudo, depois que ele foi embora, havia divisão na igreja. Você entendeu? Havia esse problema aí essa parte sensual da igreja, que era o hábito que eles tinham. Então era muito complicado. Por outro lado, Deus derramou do seu Espírito Santo sobre eles. Acho que justamente para edificar essas pessoas, para mostrar que de fato é real o que o apóstolo Paulo pregava. Encheu essa igreja de dons espirituais. Então lá em Coríntios 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo escrevendo para eles, explicando, orientando para que os dons serviam, né? Agora nós trazendo tudo isso para os tempos de hoje, é muito fácil a gente criticá-los. Hoje já é complicado, né? Dentro das igrejas já é complicado. Quando esses dons se manifestam, as pessoas também não têm uma estrutura
bíblica, sabe, conhecimento bíblico, amadurecimento, principalmente amadurecimento dentro da igreja, que isso leva um certo tempo para você amadurecer e realmente ter uma estrutura, sabe, emocional, psicológica, conhecimentos da palavra de Deus, da sã doutrina dos apóstolos. Então, quando você não tem isso, não tem essa base, e você tem os dons, um dom, ou sei lá, o dons, seja de línguas, o apóstolo Paulo fala que o dom de línguas é o menor entre eles. Sabe, tem o dom de profecia, que se você não tiver o dom de revelação, um outro vai interpretar, que é o dom de interpretação, o outro vai interpretar para você. Então, se você tem esses dons, se você não tem uma estrutura, uma base, um conhecimento, um amadurecimento espiritual de alguns anos dentro da igreja, uma orientação pastoral, meu amigo, você vai voar, você achar que você é poderoso, você vai achar que você é cheio dos dons, que você tem um poder na sua mão, que você pode fazer as coisas, e nós sabemos que não é isso. Os dons, eles existem para edificar si e edificar a igreja. Não é para as pessoas se parecerem, acharem que são melhores do que as outras. O dom não é isso. É para que seja útil a obra do Senhor. Então, mas por falta de tudo isso, a pessoa começa a voar, correr, subir em cima dos bancos e fazer um monte de coisa, rodopiar, cair no chão. E a gente vê essas situações que ocorrem, tá? Pura meninice, por falta de instrução, falta de pastor. Então, tem outro problema no nosso país, não sei se ocorre nos outros do nosso país. Houve um afloramento de uns 30 anos para cá, de inúmeras denominações, sabe, pastores desqualificados. Eu não sou pastor, mas pastores desqualificados em todos os sentidos, não é só de conhecimento da palavra de Deus, não, em todos os sentidos. Pastores aí, sabe, com seus lares destruídos. Como uma pessoa dessa pode ensinar alguém, dar testemunho para alguém? Enfim, e eles saem formando igrejas e mais igrejas, colocam um nome, aí um salãozinho aqui, outro salãozinho ali. Eu não sei nem como é que se resolve isso, se é por lei, sabe, do Estado, mas aí se for vai coibir que o evangelho cresça. Eu não sei, tinha que criar um parâmetro aí, até mesmo por leis governamentais, porque a coisa realmente descambou, perdeu-se, sabe, o rumo. E antigamente tinha os concílios lá que se reuniam, aí tiravam essas arestas. Hoje não tem mais isso, é cada um para si, Deus para todos. Então virou complicado. Mas é o cumprimento da palavra de Deus, que viriam, né, falsos profetas, um falso evangelho, falsos pastores. É o cumprimento da palavra. Bom, enfim, então nós vamos ler aqui alguns trechos do capítulo 12, também do capítulo 13 e do capítulo 14, para falarmos sobre alguns assuntos, sobre batismo com o Espírito Santo, que é um outro fato polêmico também, que nós vamos abordar aqui rapidinho. No capítulo 12 de 1 Coríntios, aí o apóstolo Paulo inicia dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, lá em Coríntios, né? Tinha um panteão lá, que eles herdaram lá dos gregos, deuses de tudo quanto é jeito. E essa deusa Diana, que, como eu já falei aqui no outro vídeo, que tinha o culto, né, de fertilização, tinha mais de 1000 prostitutas para fazer essas orgias lá no templo, todos participavam. Aqueles que vinham lá, porque era uma cidade portuária, então vinham muitos navios com escravos e livres também, e eles participavam dessas orgias, que era normal para eles lá, tá bom? Então, por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus seja amaldiçoado, jamais. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. Amém? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em todos nós diversas formas de atuação.
Porque Deus não está dentro de uma caixinha. Às vezes nós ficamos incrédulos sobre a atuação do Espírito Santo de algumas maneiras, mas está escrito aqui, ele opera de várias formas, de várias maneiras. Não cabe a nós cremos que é o Espírito Santo de Deus se manifestando através dos dons nas pessoas. Pelo Espírito, a um é dado a palavra da sabedoria, a outra palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, não é uma só, variedade de línguas, e ainda a outro interpretar essas línguas. São dons diferentes. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, o Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Ele dá a quem ele quer, conforme ele quer, para que seja útil a obra, para o crescimento da obra, para o testemunho do Senhor Jesus. Ora, assim, como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, foram um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um Espírito, de um único Espírito. Aqui ele está falando de batismo com o Espírito Santo, que as pessoas insistem, os pentecostais, insistem que batismo com o Espírito Santo é seguido do dom de línguas. Não tem nada a ver, meu amado. O batismo com o Espírito Santo é para todos. Aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, aquele que é convencido pelo Espírito Santo de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e é transformado, o Espírito Santo vem sobre ele, sela ele é batizado com o Espírito Santo. É propriedade de Jesus Cristo. Os dons é a sequência, Deus dá a cada um como ele quer. Se você buscar, se você desejar, então Deus dá a cada um conforme ele quer, para que seja útil a obra. É uma ferramenta. Imagine você dar um espeto para uma criança. O que essa criança vai fazer com ele? Ela vai sair furando tudo. Porque ela não tem discernimento, é criança, é infantil, não tem conhecimento, não tem estrutura, sabe, bíblica, estrutura emocional, não tem bagagem, sabe, de igreja mesmo, vivência do evangelho, dia a dia. Não passou por nada disso, porque é uma experiência que você vai ter no dia a dia e vai amadurecer. Então, os dons espirituais, o que tem ocorrido hoje nas igrejas são isso. São crianças que recebem os dons, mas não tem uma estrutura, sabe, uma bagagem espiritual, aí dando a fazer um monte de palhaçada. Acaba escandalizando o evangelho. É o que tem ocorrido em muitas igrejas. Dessas, como eu disse, formadas, e até mesmo as tradicionais, eu não vou citar aqui nomes, essas mais que tem mais de 100 anos, que trouxeram até esse pentecostalismo para o Brasil, foram essas duas denominações enormes, mas dentro delas tem esses mesmos problemas, porque tem pastores que desqualificados, que eles levantaram como pastor, outros não estão nem aí, acham bonito, toda aquela, sabe? É complicado, mas os dons existem, e o batismo com o Espírito Santo, repito, é para todos. Dons é uma sequência, e Deus dá a cada um como ele quer, mas o batismo com o Espírito Santo é para todos. E nós vamos ler aqui, vamos dar sequência, o que está registrado em Mateus 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto do Espírito, nós vamos falar também sobre ele, que mostra arrependimento. Não pense que vocês podiam dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que
dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Fruto do Espírito, que nós vamos falar, que está em Gálatas capítulo 5. E ele diz assim: eu os batizo com água para arrependimento. Se arrepender dos seus pecados, né? Confissão de pecados, se arrependendo, para que nasça de novo, uma nova criatura. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando para quem? Para crentes? Ele está falando para quem? Pessoas que se converteram? Ele está falando para quem? Ele está falando para quem? Fariseus. Ele está falando aqui raça de víboras, fariseus e saduceus, que vieram querer ser batizados, mas não se arrependeram dos seus pecados. Eles eram críticos de Jesus Cristo. Era para eles que ele estava falando sobre o batismo. Então ele fala de dois batismos aqui: o Espírito Santo para aqueles que se arrependem, que é o selo da promessa, que o Espírito Santo vem sobre você e te sela e te batiza com o Espírito Santo. É para todos que se arrependem. O fogo, o batismo com fogo, aqui ele fala mais para frente. E traz a pá, ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Né? O trigo são os salvos, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então a palha que está ali na eira, ele vai queimar. São essas pessoas que são, que ele fala do outro batismo do fogo, são essas pessoas ímpias, que não se arrependem, que não aceitaram a Cristo como Salvador. Elas serão queimadas, serão lançadas no fogo eterno. É disso que ele está falando aqui. Então há dois batismos. Batismo para os ímpios, que vai ser queimado no fogo, e o batismo do Espírito Santo, que faz de nós templo do Espírito Santo. É disso que ele está falando aqui. Louvado seja Deus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Então uma voz dos céus diz: este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Amém? Batismo com o Espírito Santo, tá? É o selo, é para todos que se convertem, não é só os pentecostais. Os dons espirituais que o Espírito Santo dá é segundo a vontade dele. E você pode buscar e pedir a Deus que também ele lhe concede, mas para que seja útil. Para você ficar parado na igreja também não adianta, porque é uma ferramenta. Amém? Já voltamos, já dando sequência. 14 de 1 Coríntios, rapidinho, para não demorar muito, senão o vídeo vai ficar longo, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Nem ele mesmo entende quando ele está falando de línguas. Somente Deus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina a buscar o dom de profecia, que é muito mais útil, que é para edificar a igreja. Você ficar falando em línguas sem até você mesmo não entende, qual a vantagem disso? É um dos problemas, como eu já falei aqui, que ficam falando em línguas por falta de orientação. O apóstolo Paulo aqui nos orienta. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, como eu falei aqui. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, eu for visitá-lo e falar em línguas que lhes seria útil, a não ser que eles falem alguma revelação, ou conhecimento e profecia, ou doutrina. Do contrário, não tem edificação. Assim, aí pulando para o 9, assim acontece com vocês: se não profetizarem palavras compreensíveis com língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. É o que acontece. Por falta de oração, você vai em algumas igrejas, falam em línguas, sabe? Todo mundo falando ao mesmo tempo, sem edificação nenhuma, sabe? É só barulho.
sabe, falando ao ar, é o que o apóstolo Paulo está falando assim, por falta de orientação. Isso já há muitos anos. Não é crítica, irmão, eu estou dizendo que acontece. Para você que é da igreja histórica, que não acredita nos dons, e que vocês até zombam dos dons, tem entendimento, você tem conhecimento, você é mestre em teologia, você é doutor em teologia, você fez seminário, você é pastor há 200 anos. Em nome de Jesus, abre a sua mente. Você não quer beber dessa água? Não há problema nenhum nisso, mas os dons existem, eles não cessaram. Eu vou ler aqui mais adiante. Agora não zombe, não critique. E você que é pentecostal, em nome de Jesus, tome temência a Deus. Entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como deve ser, sabe, a forma em que deve ser utilizados os dons dados pelo nosso Deus. Amém? Compreensíveis com ele. Alguém saberá o que está sendo dito. Simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Tem que ter um sentido, né? Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para aquele quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estáis ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Amém? Eu vou interromper aqui, ele continua falando, mas é muito longo. Então, para vocês que acha que o dom cessou, então nós vamos para o capítulo 13. E outra coisa, o apóstolo Paulo ensina que sem o amor, nada adianta. Quando nós vamos para Gálatas capítulo 5, daqui a pouco nós vamos lá ler sobre Gálatas capítulo 5. Então vamos lá. Aí ele fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Aqui não se tem certeza se fala a língua dos anjos ou não, mas a língua dos homens com certeza. Deus criou inúmeros, centenas, milhares de idiomas. Se não tiver o amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retina, vazio, sabe, frio. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, não adianta. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo espera. Eita glória! É o amor. Se não tiver amor, não adianta ter esses dons, irmão. Você está perdendo tempo. Se você não praticar isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no capítulo 13, não adianta. Bom, aí, indo mais para frente, aí ele fala assim: o amor nunca perece, o amor nunca perece, nunca morre. Mas as profecias, aí ele fala aqui, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Tá bom. Vai dizer para mim que o conhecimento, que a ciência, ela cessou? Está dentro do contexto aqui, do texto. Ela cessou a ciência? Ela não continua aí? Aqui se cessou as línguas, como vocês dizem aí, vocês históricos, né? Diz que a língua cessou, as profecias cessaram. Só cessaram a profecia e os dons? A ciência, ela continuou, aqui diz que desaparecerá. Mas olha só, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, um reflexo obscuro como em o espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que ele fala aqui, o que eles estão dizendo aqui sobre cessar, é que o cânon bíblico, né, quando ele for... Agora eu te pergunto, o que é melhor? Fruto do Espírito ou os dons do Espírito Santo?
É óbvio que é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito ele só vai ser gerado quando você nascer de novo. Quando você aceitar Cristo como Salvador. Quando o Espírito Santo fizer de você uma nova criatura. O Espírito Santo habitar em você. Fazer templo do Espírito Santo. Nascer de novo. E aí sim vai gerar frutos do Espírito. E isso só vai gerar frutos do Espírito se você se separar das coisas mundanas, dos desejos da carne. Há uma briga, o apóstolo Paulo nos ensina. Constantemente, até que nós alcançamos a estatura de um varão perfeito, haverá essa briga entre o Espírito, nosso Espírito, e a carne, os desejos da carne. Eu vou ler aqui com vocês que está em Gálatas, né? Capítulo 5, deixa eu ver esse nome então. Aí ele fala, quer ver? Gálatas capítulo 5. Capítulo 5 a partir do verso 19. Então, não é questão de optar por um ou por outro. Se você aceita Cristo, automaticamente o seu espírito que estava adormecido vai ser vivificado pelo Espírito Santo do Senhor e automaticamente já inicia-se essa disputa. Você entendeu? O velho homem vai desejar os desejos da carne. Então está aqui, ó, que diz assim, por exemplo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não andarão ao reino de Deus. Essa é a situação da igreja de Coríntios. Eles aceitaram a Cristo, mas viviam na carne, as mesmas práticas que eles tinham antes, mas Deus concedeu dons. Por quê? Para que eles fossem edificados, para que isso ajudasse eles a serem, se afastarem desses desejos da carne, darem a eles um novo sentido. Só que eles continuavam praticando. E o apóstolo Paulo, desde que fundou a igreja, ela ficou um ano e meio aproximadamente, instruindo, doutrinando eles, mas assim que eles saíram, eles voltaram às velhas práticas. Então ele escreveu essas cartas, orientando eles, entendeu? Então muitas igrejas no Brasil estão nessas mesmas condições, infelizmente, igrejas carnais, como é a igreja de Coríntios. Porém, como eu disse, se você for ver lá as igrejas, as cartas às igrejas, você vai ver que, fora as duas lá, que é Esmirna e Filadélfia, as demais praticavam todas essas coisas, mas é igreja do Senhor. Então ele falava ao anjo, ao pastor, o líder de cada igreja daquelas lá, orientando ele para que eles mudassem aquela situação, que é o caso de Coríntios aqui, que é o que o Paulo estava fazendo. Amém? Então é isso. E o fruto do Espírito é amor, como Paulo frisou lá, muito bem, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque elas saem do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigado, espero que você tenha gostado, tá bom? E até o próximo. Deixa um likezinho, se inscreva no canal, tá? Compartilhe com os demais colegas e nos ajude aí para que o canal cresça, tá bom? Até a próxima. Fui, tchau.